galerinha do canal da Cigar 019, sejam todos bem-vindos ao início de uma série de vídeos que gravaremos aqui na casa do chefe. Vamos falar sobre vinhos, então vocês vão ver vinhos do Porto, vinho branco, espumante e vinho tinto. Será que essas bebidas harmonizam com charutos? Acomode-se em sua poltrona porque esse é o primeiro episódio e hoje nós vamos falar sobre vinho do Porto. Quer entender tudo sobre esse assunto? Vem com a gente que hoje está sensacional. Mas antes de continuarmos, é claro, diretor, roda a vinheta para nós. Fala galerinha da Cigar 019, trago novidades da La Casa 1973 aqui para vocês, que é essa case super compacta para você levar seus charutos para onde você quiser. Aqui dentro cabem até 4 charutos, dependendo da bitola. E eu vou mostrar aqui. Tem 3 charutos touro aqui, super bem acomodados. Dá só uma olhada, que bacana. Acabamento, como sempre, primoroso. E aqui atrás da bolsinha ainda você pode levar seu cortador também. Então já entre em contato com a La Casa. Para maiores informações, está aparecendo o Instagram deles aqui. E adquira já a sua, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Mas agora vamos continuar com o vídeo que, ó, tá sensacional. Confere aí. Bom, vinheta rolada. Hoje estamos aqui na casa do meu queridíssimo chefe Eduardo de Castro, aqui diretamente do coração do Morumbi, em São Paulo, que inclusive está ali degustando o nosso charuto aqui hoje. Chefe, muito obrigado pelo convite, por nos receber aqui na sua casa. Vou passar a palavra para você, que eu sei que você gosta de falar um pouquinho também. E eu quero que você apresente o pessoal aqui pra gente, hein? Olha, antes de mais nada, queria te agradecer. O seu canal é um canal que todos nós aqui na nossa confraria, como você sabe, você já participou de algum tempo. Ao longo dos nossos 3 programas que a gente programou aqui, vamos com certeza falar da nossa confraria. E, de fato, nós temos sempre o prazer de ter o teu canal. O teu canal já é um sinal, um sinaleiro para nós de coisas que vão aparecendo no mercado, de charutos novos que você traz. Parabéns pelo seu trabalho. Acho que isso, antes de mais nada, o Cigar 019 já é uma referência para todos nós, para os meus amigos da casa, para os meus confrades. Então eu queria te agradecer e é um prazer você estar aqui. Obrigado, chefe. Obrigado mesmo. Depois vou-te apresentar algumas pessoas, umas que você já conhece, é a vida, e outras que são ainda dos teus espectadores, não são tão habituais. Te apresento o chefe António Bravo. O chefe António Bravo é um homem que eu tenho o prazer de conhecer desde Portugal, depois reencontramos-nos aqui no Brasil. Ele é o embaixador da Taylors, o embaixador da Qualimpor, que é a importadora da Taylors, e é um homem que, para lá de fumar charuto, é um homem que entende muito de vinho do Porto. O vinho do Porto é um dos produtos, e ele vai falar disso, da nossa imensa casta de produtos portugueses que mais se associam, que mais rapidamente no Brasil estão associados ao consumo de charuto, naturalmente. E vamos ter hoje a oportunidade, ele vai-te falar o que é que a gente vai beber e consumir aqui e fazer uma harmonização com algumas coisas aqui que são naturais. Temos ao nosso lado esta figura icónica, eu diria praticamente um ícone já do charuto no Brasil, que é o seu Magalhães. Eduardo O Magalhães. Eduardo O Magalhães, que está representando a Reality, que é minha parceira desde que nós abrimos aqui a casa, então tenho que dizer isso. Um abraço para o Daniel. Há 5 anos, né? Há Importante. 5 anos. É. Estamos comemorando dentro de dias 5 anos da nossa confraria, 5 anos aqui deste espaço onde vocês estão fumando charuto. Começámos com 2 charutinhos e um toldinho e nos reunimos aqui com meia dúzia deles. Hoje somos 119 pessoas inscritas na nossa confraria. Que legal. Habitués, que mesmo durante a pandemia nos fizemos online, em casa. O António participou, o Daniel participou mesmo, cada um na nossa casa. Depois tem aqui um amigo nosso, meu sócio, o Diego, que é um recente fumador de charuto, e temos aqui as meninas, a nossa equipe, o seu diretor, e é um prazer vos ter aqui nesta tarde. Seja bem-vindo e passo aqui a palavra para você, para que conduza, sinta-se em casa. O charutinho, o senhor
Eduardo, o Magalhães. Exatamente. Vai falar Isso é coisa do Thiago, Eduardo Magalhães. E na verdade o que a gente queria hoje passar para todos os seus amigos da compraria é esse espaço que a gente tem de prazer, de fumar, de bater papo e de apresentarmos coisas diferentes. Fantástico. Obrigado de coração, chefe. A casa aqui é maravilhosa. Vai entrar um clipezinho nesse momento aqui da casa para vocês verem sobre o que eu tô falando. Assista aí e a gente já vai voltar. Confere aí. Bom, galerinha, vamos invadir aqui a casa do chefe, mostrar em detalhes para vocês essa casa sensacional aqui no Morumbi. Ó, já tem um ambiente legal externo aqui fora, muito legal. Vou mostrar para vocês a parte interna, que ainda tá vazia, que eu tô aproveitando o silêncio da casa para mostrar todos os detalhes aqui para vocês. A variedade da comida aqui é sensacional. Muito bem decorado, decoração super aconchegante. Vou mostrar aqui também, ó, mais ambientes. Casa do chefe que tem uma carta de vinhos sensacionais, todos aqui. Inclusive, vinho do Porto, que é um dos temas que nós vamos abordar nos próximos vídeos aí. Vocês vão gostar bastante. Então, tudo que você precisar em vinhos tem aqui. Inclusive charutos, ó. Charutos aqui. Vários charutinhos, vamos abrir aqui para mostrar pro pessoal. Olha só que legal. Várias opções de charutos aqui também. E agora vou mostrar para vocês o lounge que eles têm aqui, que é sensacional. Sobe a escadinha aqui, ó. Olha só que bacana. Um lounge coberto. Para você que depois quer jantar, você pode vir aqui degustar o seu charuto. Olha só. Super confortável, vários lugares na parte externa aqui da casa. Televisão, enfim, corre aqui, vocês vão conferir tudo isso e muito mais aqui na casa do chefe, certo? Tá aparecendo o endereço para vocês. Corre aqui, chega mais. Casa do chefe, aqui em São Paulo, no bairro do Morumbi. Vem pra cá. Bom, então vocês viram aí, corre pra cá, venha conferir. Casa do chefe Eduardo de Castro. Cara, uma dica que eu vou dar. Vem aqui e experimente o sorvete de manjericão. O senhor gostou, diretor, do sorvete de manjericão ou não? Sensacional. Sensacional. O diretor tá andando tanto com a gente que ele já sabe até as referências do português aqui. Então vem aqui conhecer, que vocês não vão se arrepender. Ó, vai na minha, vai na minha. Bom, antes de conversarmos sobre nossa harmonização, eu vou pedir para o nosso querido Eduardo Magalhães falar um pouquinho do charuto que nós escolhemos aqui para essa degustação. Por gentileza, senhor Magalhães, fale sobre esse charuto. É isso aí, Tiagão. Bom, primeiramente aqui agradecer ao chefe Eduardo de Castro pela oportunidade de abrir aqui a casa aqui, para a gente poder estar fazendo essa experiência aqui maravilhosa. Agradecer aqui ao nosso chefe Antônio Bravo, ao Diego, a você, Tiagão, e acho que as experiências vão ser... Tem tudo para ser sensacional. Sensacional. Bom, vamos lá. O charuto escolhido aqui hoje nada mais, nada menos é do que uma sobremesa da Dumbarton Tobacco Trust. Tobacco and Trust. Aulas em inglês, aulas em inglês. É isso. Bom, esse charuto ele é confeccionado, né, na Nicarágua. O grande artesão, o grande master blender por trás dessa marca é o Steve Saka, né? Para quem não conhece, depois tem algumas entrevistas, temos algumas coisas no canal lá do Thiago, da Cigar 019, que eu deixo aí a dica para assistirem, que é muito bacana. Mas o Steve Saka é uma celebridade no mundo e no hall de master blenders dos tabacos, né? Dessa nova geração aí. E ele criou marcas icônicas, uma delas é a própria Liga Privada, né, pela Drew Estate, né, ficou um tempo fora do mercado, né, por conta de diversas outras questões, mas voltou com essas marcas, trazendo uma série de produtos, né, direcionados ao paladar de aficionados, ao paladar de espectadores, ao paladar de novos entrantes, ao paladar dos mais especialistas apreciadores de tabaco do mundo. Com isso ele criou algumas linhas, dentre elas o Mi Querida, o Sem Compromisso, Muestra de Saka
e o nosso querido aqui, sobremesa, né? No que se refere a uma degustação, acho que a ideia do nome, a ideia dessa concepção de sobremesa, ela vem de uma questão onde se busca o êxtase no prazer de uma degustação da vida, de uma celebração, ou seja, após uma refeição, né, teremos como ficar à mesa, de que forma? Com a sobremesa, vamos ter uma sobremesa. A marca foi meio que criada nessa conotação de que seja uma coisa prazerosa. Por isso o próprio nome é sobremesa, né? Exato. Muito interessante. É uma grande sacada. Esse charuto é uma grande sacada. Não, pra mim também. E um outro detalhe muito interessante, que é um charuto que transita muito bem entre uma refeição, né? Uma entrada, um prato principal e uma sobremesa e um digestivo, um harmonizante, enfim, ele transita muito bem, como as grandes sobremesas devem se portar. Então, acho que a gente aqui vai ter uma tarde aqui sensacional, podendo degustar e apreciar aqui as maravilhas aqui que o nosso grande chefe Eduardo Bravo aqui vai nos oferecer como degustação. E se tratando de um produto que é construído, basicamente a concepção se dá em 3 partes, miolo, capote e capa. Eu acho que alguns desses componentes são fundamentais. Dentre eles, o que me chama a atenção é essa grande variedade, né? Tanto é que o blend não revela o seu segredo em termos de miolo, mas diz que são tabacos diversos. Então acho que isso é muito interessante para a nossa harmonização. O capote, sim, é um capote San Andrés mexicano, só que é um San Andrés negro, né? Com a concepção também diferente, traz um leve doçor no retrogusto, algo que tem a harmonizar um pouquinho com aquela madeira, aquele frutado, a pimenta com o doçor. Então acho que é algo muito interessante. E uma capa Equador Habano, né? Então acho que a gente vai ter aqui uma experiência bem agradável. Eu não tenho a menor dúvida, e vou pedir para que todo mundo que estiver aqui participe perguntando, questionando ou dando as impressões das harmonizações que nós vamos fazer aqui. E eu vou passar a palavra agora para o nosso querido chefe Antônio. Também da terrinha, ou não? Também da terrinha, com certeza. O sotaque não deixa enganar, não é? E para começar e quebrar o gelo aqui, Abel Ferreira ou Jorge Jesus? Abel Ferreira. Abel Ferreira. Tem uma particular, nós dois somos do Norte. E o Jorge Jesus é de Lisboa. É de Lisboa. Então esse já é o primeiro ponto. Depois o Abel Ferreira, ele representa muito essa história. Eu estive no outro dia conversando esse com dinamismo nortenho. Aquela história de dinamismo. O dinamismo nortenho. Dinamismo, aquela raça, aquela força. Alguma malcriação com os árbitros, que também nos é sensível, mas que é com o coração. Não é com a intenção de ofender ninguém. Às vezes eu acho que o próprio Abel Ferreira... É um jeito mesmo. Sofre aqui O Jorge Jesus é aquela coisa mais... Choque cultural, né? Choque cultural. O Jorge Jesus é aquela coisa mais low profile de Lisboa, mais típica do Sul. Nós, como o António também é do Norte... Gente do Norte. É, gente do Norte, exatamente. Antes que o António comece a falar, eu vou pedir à Bruna, que é a nossa chefe de salão, porque antes como ele vai já começar a falar dos vinhos, e você falou da harmonização, nós decidimos escolher aqui, a Bruna vai nos trazer aqui uma torrada com um brie. Que legal. Que é a escolha que o António fez para começar a servir o primeiro vinho, tá? Perfeito. Esta é a nossa Brunete, chefe responsável do nosso salão aqui na casa, que nos está hoje aqui. Dá tchau lá para o nosso diretor, Bruno. Aí, ó. Obrigado, Bruna. Bom, e eu enquanto vou falando e fazendo aqui os agradecimentos, e que é uma honra para mim poder estar aqui presente, quero agradecer o convite. Quando me convidaram para vir falar aqui sobre vinhos do Porto com charuto, para mim foi uma alegria, e sobretudo apresentar aqui um vinho do Porto da Taylors num quadro tão específico. Que o Eduardo Castro, a casa do chefe, é um embaixador dos vinhos do Porto da Taylors, e temos aqui toda esta fotografia atrás da nossa terra que não nos deixa mentir, onde nós podemos ver parte até dos galpões onde está sediado todo este vinho do Porto. Quero agradecer a oportunidade de poder falar, e realmente o vinho do Porto e o charuto está intrinsecamente ligado, e é uma harmonização muito interessante. Não sendo o vinho do Porto só um vinho de sobremesa, como muitas vezes as pessoas acham, o vinho do Porto pode ser tomado em qualquer ocasião, mas pelo facto de ser um vinho doce, ele é associado saúde. Vamos lá, saúde. Saúde.
nada melhor do que tomar. Saúde. Saúde. O Porto foi campeão da Copa ontem, só para avisar que a gente estamos ainda comemorando que o Porto foi campeão da Copa. Com certeza. E então escolhemos aqui este LBV da Taylor's. E porquê é que escolhemos? Como o Magalhães falou, aqui no charuto, ele tem o primeiro terço do charuto, ele é mais delicado, mais frutado. E então nós escolhemos um vinho do Porto também mais delicado e mais frutado, que é um caso de um LBV, que eu já vou explicar de seguida o que é. E depois no segundo terço ele tende a ganhar um pouquinho mais de estrutura, de robustez, mas sem perder a delicadeza e a elegância, mas já vai para umas notas mais amadeiradas, de frutos secos, e aí vamos ter um vinho do Porto 10 anos. Bom, falando de vinho do Porto, o vinho do Porto é um vinho icónico que levou Portugal além fronteiras durante muitos anos, e que nos representa muito bem além fronteiras. Começou com uma história, os ingleses eram os nossos maiores clientes de vinho do Porto, mas por vezes o vinho, quando chegava à Inglaterra, o transporte rudimentar e naquela época fazia com que o vinho não chegasse nas melhores condições na Inglaterra, que era o nosso principal. Nós tínhamos laços muito fortes, como temos com a Inglaterra. O nosso Marquês de Pombal era casado com uma nobre inglesa, e daí isso também facilitava em parte os negócios. Nós ainda temos hoje um tratado comercial chamado Tratado de Methuen, que foi celebrado em 1703, que é o tratado comercial mais antigo no mundo ainda em vigor, em que nós vendíamos os vinhos do Porto aos ingleses e, em contrapartida, nós comprávamos, entre outros artigos, produtos de lanifício e peixe, e posteriormente, mais tarde, outras coisas. E esse tratado encontra-se em vigor. Então, como os vinhos não chegavam nas suas melhores condições... Posso só fazer uma interrupção? Pode e deve. Não, é que é maravilhosa a história que ele está contando, e tem um detalhe. Não é só um detalhe que é a Taylor's, que estamos aqui falando, mas que é inacreditável. A Taylor's é fornecedora oficial até hoje do Reino da Inglaterra, da Casa Real Inglesa. Da Casa Real Inglesa. Os vinhos do Porto, oficialmente, que são servidos em todas as cerimónias da Rainha e hoje do Rei, naturalmente, é a Taylor's, tem o símbolo de fornecedor oficial e exclusivo de vinhos da Casa Real Inglesa. Desculpa ter feito uma interrupção, mas era para colocar no contexto essa história da Inglaterra. E outra coisa muito interessante para vocês saberem agora na cerimónia do casamento do Rei Carlos. É verdade. Na Embaixada de Lisboa, o vinho que foi escolhido para fazer o Royal Toast foi um Vintage de 2003 da Taylor's. E esse mesmo Vintage foi o primeiro vinho do Porto a ir ao espaço, com o Mário Ferreira, que fez uma viagem ao espaço e levou algumas garrafas para que depois se fizessem ou sejam feitas provas posteriormente para ver o impacto da viagem da gravidade zero, de um vinho espacial que pode ter trazido. Eu estou muito curioso em relação a isso. Também criamos um vinho para o Jubileu da Rainha. Infelizmente ela faleceu, não é? Mas vai ficar sempre como o vinho do Jubileu. E também, pegando um pouquinho no gancho disto que estamos a falar, foi a Taylor's que foi criadora do LBV. Não existia nos tipos de vinho do Porto, existia o Vintage e outras categorias, mas não existia o LBV. O LBV foi criado pela Taylor's em 1965 e a primeira em 61. E depois o primeiro LBV a ser vendido no mercado de Londres, em Inglaterra, foi já da década de 70. Mas foi a Taylor's que criou efetivamente o LBV, que é um late bottle de vintage. Então, voltando àquilo que eu estava a falar dos vinhos chegarem em más condições na Inglaterra, os enólogos da época resolveram, de uma forma muito simples, desinfectar o vinho. E como é que eles fizeram isso com os conhecimentos enológicos que tinham na época? Resolveram juntar ao vinho aguardente vínica, ou álcool vínico, no sentido de preservar o vinho. Hoje, o percentual da aguardente vínica, que tem que ter no mínimo 77% de álcool,
é adicionado na quantidade de 100 litros de aguardente para 450 litros de vinho, o que vai dar a quantidade de uma pipa, que são os 550 litros. Muita gente pergunta, mas quando é que se coloca a aguardente? Em que momento? Bom, há um momento-chave, mas depois também depende um pouquinho de cada casa e de cada enólogo. Cada enólogo vai querer dar também a sua identidade, como num charuto também, sim, como você falou, Magalhães, há pouco, tem esse grande artista que você falou aí do charuto, também, sim, quer dar o toque pessoal dele. Então o que é que acontece? Se essa aguardente vai fazer o quê? Vai fazer com que haja uma interrupção da fermentação e vamos ter um vinho fortificado com um teor de açúcar residual maior. Então, se nós interrompermos a fermentação mais cedo, vamos ter um açúcar residual maior. Sim. Se nós interrompermos a fermentação mais tarde, vamos ter um açúcar residual menor, ou seja, vamos ter um vinho um pouco menos doce e mais seco. E isso aí depois, cada enólogo, cada casa dará o seu estilo. Existem basicamente, não complicando muito, porque isto é muito complexo, daria aqui para 10 programas e a legislação sempre mudando, os vinhos do Porto nós resumimos em 2 estilos: os rubis e os tawnies. O que é um rubi? Como o nome indica, é um rubi, um vinho com a cor viva, ainda acabado de ser feito, jovem, muito frutado, elegante, muita fruta fresca, muita acidez. E o que é um tawny? Um tawny é um rubi envelhecido. Porque ele era um rubi, nós deixamos envelhecer o rubi e ele vai passar a tawny, que é alourado, acastanhado, âmbar, e vai ganhar notas mais, muitas vezes, começar aqui por uma mais rara, até alguma salinidade, mas depois já vai mais para os frutos secos, notas de caramelo, de casca de laranja confitada e por aí fora, que vai tendo essa evolução, da mesma forma que tem um charuto também, quando a folha é envelhecida, né? Vai ter outras características. Com menos envelhecimento, tende a se aflorar um pouco mais as questões herbais, as questões né, cítricas, né, puxando um pouco mais para a leveza, para a cremosidade, e os mais envelhecidos passam a ser mais complexos, trazendo mais notas de madeira, nozes, tostas, torras, de uma forma geral. Acho que tende a combinar muito bem aí. Né? E então, por isso e por essa razão e para a nossa conversa, nós começamos, sabendo que o primeiro terço do charuto iria dar essas notas mais frescas, nós começamos com o LBV e depois, de seguida, vamos passar para o 10 anos para tentar ter aqui uma harmonização mais fiel, mais correta, tendo em conta sempre que a regra número 1 da harmonização também será o nosso gosto pessoal. Tudo aquilo que nós temos estas regras, seguimos as regras pelo conhecimento do vinho, pelo conhecimento do charuto, mas a regra número 1 será sempre o meu gosto pessoal. Até porque o momento do vinho do Porto, o momento do charuto, o momento da conversa, do bate-papo, é um momento de prazer. E não me interessa dizer que eu estou fumando um grande charuto e bebendo um grande vinho se eu não estou a ter prazer nesse momento. Então é bom sempre que as pessoas tenham isso em conta e que depois de seguirem o seu gosto também aproveitem o conhecimento que têm dessas regras simples e básicas para poderem fazer as suas harmonizações. Bom, tendo então aqui esses 2 estilos do vinho do Porto, como eu vos falei, o Tawny e o Rubi, que deu assim de uma forma muito simples para vocês entenderem, ou neste caso o Rubi e o Tawny, fazendo a sequência. Voltando ao Rubi, o Rubi depois podemos encaixar uma classe dos vintage, mas atenção que não se misturam. Um vintage é um vinho muito especial que, para que possa ser apelidado de vintage, não é a Taylor's que escolhe, não é a vinícola que escolhe. O enólogo acha que tem um vinho que tem possibilidades de ser um vintage, aí é colhida uma amostra, as pipas de onde são retiradas as amostras ficam seladas e é mandada essa amostra para o Instituto do Vinho do Porto, que depois de passar todos os proformas, todas as provas e todas as análises, vai ser declarado vintage. E aí, quando o Instituto do Vinho do Porto aprova, nós vamos poder dizer que este vinho é um vintage. Posso fazer aqui uma pequena interrupção? Claro. Eu gostaria, inclusive, porque a gente acabou... acabamos de comer um queijinho, não? Um queijinho. Nós somos e tal. gordos, gostamos de comer. Vamos fazer esse intervalinho. Já que o António Bravo disse que a gente podia comer com queijinho,
queijinho, a gente come o queijinho. Não, mas eu gostaria muito de ouvir, na verdade, aqui, Thiago, um pouco do chefe em relação a essa intervenção que tivemos aqui com um pedacinho do queijo brie, a torradinha. Antes do queijinho, eu queria dizer vinho. uma coisa muito interessante que o Antônio... O Antônio é para lá de ser meu amigo, e é um chefe de cozinha que se aposentou para mim precocemente, não é? Porque tinha um restaurante. Só contar um pouquinho da história. Hoje o Antônio está ligado à Qualimpor e a Qualimpor à vida dele. Mas o Antônio foi um chefe de cozinha que teve um restaurante antes do tempo dele em Évora. Quando antigamente só se falava do Fialho, não é? Que é uma instituição muito respeitável até hoje em Évora, o Antônio tinha um restaurante que era um restaurante com 20 anos fora do tempo dele. Fazia uma comida fora da curva. Uma cozinha alentejana com um pouquinho de fusão. Com uma cozinha alentejana com fusão. E é muito interessante, não é? Eu vou falar aqui, depois mandamos um beijo para ela, mas a Rita Bravo, filha do Antônio, está fazendo isso hoje num hotel. Está fazendo lá no hotel, no Vitória Stone Hotel, com o restaurante de 5 amêndoas. Inacreditável, com 5 amêndoas. Inacreditável como é que, passados estes anos todos, a filha dele está, de alguma forma, vingando aquilo que era a cozinha do pai, fazendo um trabalho magnífico em Évora e resgatando uma modernidade que o Antônio tinha, que naquele momento em Évora ainda não tinha. Voltando um pouco à história do vintage, eu sou da Alfândega da Fé, como todo mundo já sabe, falo isso da Alfândega da Fé, eu sou um defensor da minha cidade transmontana, na montanha, pequena, mas que tem ótimos vinhos, tem ótimos azeites, tem ótimas cerejas e amêndoas. E quando eu era garoto... A única coisa ruim que tem lá... Sou eu mesmo. Sou eu mesmo, e tem mais uma pessoa lá que também mas o resto... É comum do pessoal do norte. Só para vos dizer o seguinte... Que do norte de Portugal, tá? Isso. Só para vos dizer uma coisa, que chegamos ali um momento na nossa vida que essa história do vintage, de eu estar falando... Do que é o ano, este ano é ano vintage, então é um negócio que é quase eleição de uma escola de samba no Brasil, não é? Quem é que ganha? Então os produtores todos, eu era muito garoto, né? E ali à volta, no Douro, e o Antônio que me corrija, se cria ali um ambiente de competição. Quando é a altura para ver se o jurado do museu, da comissão de vinhos... Competição saudável, claro. Não, competição saudável. Mas é um ano porque todo mundo vai ganhar um pouco mais de dinheiro. Né? Se o ano é decidido que é um ano vintage, é um negócio que é muito importante para o negócio dos vinhos. Então existe ali ali um frisson durante um tempo até que é declarado ano vintage. Aí a partir daí eu tive a oportunidade de, com 16 anos, estar numa festa de que o museu, hoje o Museu da Régua, né, do Vinho do Porto, que é para todos que vocês estão nos ouvindo... Régua é uma cidade que é chamada Peso da Régua, que é a capital comercial do Douro, né? Que é a cidade mais importante do Douro. Tem um museu lindo do Vinho do Porto, que é para quem é aficionado de charutos, de cigarros, de comida, de gastronomia, é um lugar maravilhoso para conhecer. Eu tive a oportunidade, com 16 anos, que foi praticamente ontem, de assistir à declaração oficial do ano vintage e a festa que isso era. Então, assim, e a pergunta que eu quero te fazer, António, que eu quero que seja vários clientes aqui, eu vou virar aqui um pouquinho para o nosso diretor, e há as pessoas que confundem muitas vezes uma garrafa que tem escrito LBV, que ele já explicou, e uma LBV Vintage que nós estamos hoje bebendo. Então há alguma confusão às vezes de ver os vinhos na prateleira e de marcas diferentes que diz LBV, um ano LBV 2017. Nós estamos bebendo não é um LBV, nós estamos LBV e Vintage. António, você pode dar essa explicaçãozinha? Posso. Porque muito cliente não entende a diferença de uma coisa com a outra. O LBV faz parte do grupo dos vintage. Ele é um rubi, inicialmente, mas diferente de um rubi comum, ele vai estagiar durante no mínimo 2 a 3 anos e depois pode até ser refrescado com vinhos mais velhos. O que é que acontece na classe vintage? E como eu disse, foi a Taylors que criou o LBV. Na classe vintage, os vinhos têm que ser de uma só safra, essas são as condições, de grande qualidade
e aprovada pelo Instituto Vinho do Porto. Tem muita gente que às vezes me diz assim: quando não serve para vintage, vai para LBV. Está errado. Um LBV é um vintage. É isso aí. Se ele não servir para vintage, também não serve para LBV. Muito então, quais são as condições sine qua non? Uma só safra de grande qualidade e aprovado pelo Instituto Vinho do Porto. Qual é a diferença então de um vintage para um LBV? O vintage é um vinho que se quer que tenha uma longevidade maior e que mantenha o seu frescor durante muito mais tempo, e então ele passa a ser também um vinho de uma só safra, de grande qualidade, aprovado pelo Instituto Vinho do Porto, vai a estagiar em barricas de carvalho durante 2 a 4 anos, podendo ser engarrafado a partir do 2º ano, e vai para as caves repousar para que ele possa daqui por 20 anos estar com todo o seu esplendor e todo o seu frescor. E vejam que aqui até no LBV nós colocamos esta rolha, e só se abrirmos um vintage ele tem uma rolha enorme. Para quê? Para que ele possa ficar na cave, repousando com a sua pequena micro-oxigenação, para que ele se mantenha durante mais tempo jovem, que é aquilo que a gente não consegue, não é, Eduardo? A gente vai passando do tempo e a gente vai se notando. Depende, eu acho que sobre isso poderíamos fazer outro programa. Não, também não vou agora também, só porque ele está falando de vinhos vintage, eu já me senti vintage. Eu tenho uma rolha menor, eu prefiro com essa aqui, que é para continuar garantido. Bom, então qual é a diferença do LBV em relação ao vintage? E vocês já perceberam que ficou aqui no ar a sensação de que um vintage ele vai ser bebido daqui por alguns anos. Então fazia falta um vinho de qualidade, que fosse um vintage, mas que pudesse estar mais pronto para aqueles caras como eu e o Eduardo, que não temos paciência para estar à espera do vinho e queremos ter um bom vinho logo pronto. É isso aí. Então ele, exatamente como o vintage, ele é de uma só colheita, de grande qualidade, aprovado pelo Vinho do Porto, mas como o nome indica, em inglês, se traduzirmos, vintage de engarrafamento tardio, late bottled vintage. Então qual é a diferença aqui? Em vez de estar 2 a 4 anos como está o vintage, ele está de 4 a 6 anos. Ou logo ele vai ter uma oxidação um pouquinho maior, vai ficar mais pronto para ser tomado e depois a seguir é engarrafado. Certo. Então esta modalidade foi criada pela Taylors para que pudéssemos ter um vinho de grande qualidade, mas não tivéssemos que ficar quase ad eterno à espera para poder tomar um bom vinho do Porto. Nós somos do Norte, que a gente bebe vinho todos os dias. Exatamente. Essa é que é a realidade. E beber vinhos a Taylors acerta na ideia tanto dos ingleses, que é o primeiro mercado deles, como nós portugueses, de tomar vinho regularmente com muita qualidade. E se você está esperando o vintage a vida inteira, a gente morre, não é? Exatamente. Então aqui nós temos também um vintage, mas de engarrafamento tardio. Se não servir para vintage, também não vai servir para LBV. Exatamente. São 2 vinhos de grande qualidade. Depois passando aos Tawnies, são vinhos já com mais algum envelhecimento, e isso já se vai notar na cor, uma cor alourada, acastanhada, que vai ficando até aos 40 anos, quase um amarelado, com tons até já leves esverdeados, porque o vinho do Porto, com o passar dos tempos, os vinhos brancos têm tendência a ficar mais escuros e os vinhos tintos têm tendência a ficar mais claros. Vai haver ali um meio termo da idade destes vinhos que vai parecer que nós não vamos até saber se eram brancos ou tintos. Exatamente. Quem não souber não consegue ver nessa paleta. Havia uma expressão no Norte, de vez em quando você tomava um vinho e não se sabia o que era, não é? E por tradição as famílias mais abastadas das aldeias portuguesas, do Norte, ofereciam para a igreja, para os padres, o vinho sagrado e uns vinhozinhos para se tomar de vez em quando lá nas cerimónias religiosas, não é? E se falava Lágrima Christi, não é? Lágrima Christi. O Lágrima Christi é um estilo de vinho branco que tem uma condição muito especial. Vou servir aqui já um pouquinho do... Eu vou servir aqui para te ajudar nessa tarefa. E vejam aqui que vocês já conseguem ver até aqui na cor, aqui este vinho que já está, deixa eu estar este vermelho vivo, rubi carregado, e já passa a ter uns laivos já que foge para o castanhado, ainda aqui mais atijolado já. Portanto, já faz parte da idade. Só respondendo aqui ao Eduardo, o Lágrima Christi é um vinho do Porto Branco especial, que tem uma condição para que ele possa ser chamado de Lágrima Christi. Ou seja, imaginem um lagar enorme, onde podem estar até mais de 10 mil quilos de uva, por exemplo, e as uvas maduras pela pressão das outras e pelo peso vão trincar, que vocês falam, vão se abrir e vão largar o suco. Portanto, não pode existir pressão. Esse suco, só do esmagamento natural pelo peso, pela gravidade.
sem existir pressão nenhuma. É o próprio peso das outras uvas que fazem com que elas trinquem e larguem o seu suco. Esse suco é retirado. Agora vamos ter ali um vinho com teor de açúcar muito, muito forte, porque se elas trincam é porque elas estavam muito maduras. E esse vinho, para ser chamado de Lágrima Christi, não pode sofrer qualquer tipo de pressão. Se sofrer essa pressão, ou uma pisapé, já vai ser um vinho branco que pode ser doce ou seco, depois conforme... É como se você colocasse uma uva em cima da outra, uma uva em cima, o suquinho dela... E vai dar origem ao Lágrima Christi. Isso acontece, tem uma... É quase uma coisa sagrada. Então o Lágrima Christi é porque realmente é uma lágrima que caiu ali daquela... o nome vem de quase de uma religiosidade, e de facto é um vinho que a uma determinada altura ele não tem quase uma participação de ninguém, não é? Ele escorre, naturalmente, aconteceu, e é uma coisa quase sagrada, quase um milagre. Ou seja, se as uvas não estiverem nesse estado de maturação, elas não vão trincar. E o António falou uma coisa muito interessante, não é? Porque na nossa juventude eles falam, é um vinho docinho, não é? Docinho porque ele tem uma quantidade de açúcar inacreditável, porque como o próprio António explicou, é quase um licor. É quase um licor. Exatamente, por conta das uvas maduras. Das uvas maduras. Isso acontece na fermentação do tabaco, né? O tabaco fermenta com o próprio peso dos pilões, né? Exatamente. Eu antes de passarmos depois para a segunda vinho, ia agora dizer o seguinte, senão daqui a nada a gente come a primeira harmonização e não comemos a segunda que está chegando com o Brunet. Pois é. Perguntou-me aqui Eduardo o Magalhães. Que a partir de hoje eu acho que até com esta característica que ele tem, a gente pode deixar já... Eu não vou nem divulgar o primeiro nome, porque todo mundo acha que é Eduardo, tá? Mas não é. Mas vamos guardar é José Eduardo Magalhães. Essa figura icônica aqui, vamos deixar isso. Tentou a apelidade de Zé do Charuto. É o Zézão do Charuto. Já tem o Zé da Brahma também. Não vamos confundir as coisas. Exato, cada uma coisa. Eu prefiro Eduardo o Magalhães, está ótimo. Mais elegante, como diriam os americanos, Magalhães. Magajones. Nas ilhas caribeias, né? Então, o senhor Magalhães aqui nos perguntou porque aqui estamos nesta primeira fase, neste primeiro terço, como falou o António, e o Magalhães falou da mesma coisa do charuto. Porque é que a gente decidiu aqui ter um brie, né? Na verdade, eu gostaria de ter um queijo da Serra da Estrela, que eu não consegui. Mas... Sem dúvida. Bom, já fica aí pro próximo take, mas né? eu não consegui esse queijo da Serra. O queijo da Serra da Estrela é como o vinho do Porto. É um símbolo de Portugal, não é? Não é? Estou exagerando, não está. Não está porque não há em nenhum lugar do mundo um queijo com essas características. Exatamente. A gente pode fazer o Brasil está de parabéns com os queijos que faz. O Brasil faz queijos muito bons, está a ganhar inclusivamente medalhas de ouro com os queijos em França, mas consegue fazer aqui um bom brie, um bom caprice de Dieu, um bom camembert, pode até fazer aqui um bom roquefort ou outros tipos de queijo, mas ninguém consegue fazer um queijo da Serra da Estrela. O queijo da Serra da Estrela é único. Nós podemos tem a ver com a região, tem a ver com o terroir. Exatamente. Não é que é melhor ou pior, é diferente. Nós podemos experimentar aqui. Nós podemos falar isso aqui também, como diz o António, podemos fazer um programa só sobre o queijo da Serra da Estrela. E vinho do Porto. O queijo da Serra da Estrela está muito ligado, às vezes as pessoas me perguntam aqui na casa, qual é a dificuldade do queijo da Serra da Estrela de ter aqui no restaurante? E uma dificuldade que eu tenho é eu não ser mentiroso. A gente não ser mentiroso. Tipo queijo da Serra da Estrela, eu não vou ter aqui porque não existe. Ou serve, ou não serve. E então, de um tempo para cá, com algumas dificuldades, apareceram alguns queijos aqui no mercado muito duvidosos. O queijo da Serra da Estrela tem uma característica enorme que é de facto de ser da Serra da Estrela, com muito frio, com o alimento dos animais ser um alimento muito específico, não pode ter ração, então ele tem uma característica. Dito isso, nós precisávamos de harmonizar e eu e o António chegámos à conclusão que seria um queijo, uma torrada com queijo. O brie está muito próximo disso. O meu amigo Diego acabou, que é um especialista aqui em queijos e sorvetes, já falaremos dele, está falando que era um queijo extraordinário. Comprámos para hoje um queijo, um brie um pouco diferente, um queijo da Normandia, e que tem uma característica de fato dessa gordura que precisamos ter na boca para aproveitar. O importante nesta harmonização, para responder aqui ao Magalhães, o importante, o que eu e o António brincámos estamos aqui
neste trio de harmonização, Neste trio de harmonização, vinho, queijo. Tem um pouco de gordura. Precisa dessa gordura, desse lado viscoso de ficar na boca e dar uma Tá preparado, uma né? preparada para depois você pegar o charuto que tem as suas notas, o charuto que tenha o seu calor que dilui de alguma forma na sua boca e o vinho do Porto complementa. Então essa foi a razão. O que é que eu recomendo? Eu, de facto, com vinho do Porto, depois o António me ajuda. Nós estamos trazendo aqui, a Brunete está trazendo agora para a segunda parte, que ela está ali. Repara, os chocolates. Isso vai ser interessante. Viu? Chocolates, alguns produtos. Porque você gosta, né? Não, você fala a verdade para os senhores que estão lá em casa. Você come, essa é a sua sobremesa. É verdade. Você sempre come na casa quando você vem. Quem puder, eu deixo aí a dica. Venham experimentar aqui, após um maravilhoso almoço ou jantar, essa sobremesa aqui incrível. Isso não é nem dica, isso é uma convocação. É uma convocação. Temos aqui uma espécie de um tite da música de chocolate. Né? Já passamos para a segunda, o António já vai explicar porquê, mas na sua essência é essa mesma explicação que vocês dois, inclusive, falaram muito próximo uma da outra. Você sabe que eu acho que o charuto e os vinhos estão ligados intrinsecamente. Sim. Porque Apesar de poucas pessoas entenderem essa concepção. mas você lembra a minha luta que eu sempre falei isso? Aqui na confraria? Eu falei muitas vezes isso na confraria. Principalmente com a sua carta de vinhos brancos, que era uma coisa mais difícil. Era uma coisa que ninguém entendia. Exato. Mas vem cá, você fuma um charuto, você não pode tomar um vinho branco, por quê? Você é obrigado a tomar e nós vemos isso nos teus vídeos, em harmonizações, em outros lugares. Então, conhaque, com todo o respeito, né? Conhaque, gin... Consome separado, mas por quê? Não, porque fica um mito assim entre os charuteiros que tem que ser um aperol, tem que ser com todo o respeito para o aperol, para o gin, que não... Eu pessoalmente não aprecio, né? Então, é isso aí. Então, nós já fizemos aqui na casa e o Maga e a Reality participaram, você de algumas também. Já fizemos aqui com whisky, com cachaça brasileira que foi maravilhosa, com gin, com champanhe. E quando fizemos com o António, inclusive, foi a primeira vez que o António fez aqui para todos nós. Com Porto Tónica. Com Porto Tónica. Incrível. Incrível, porque as pessoas ainda não conheciam muito, hoje virou moda, mas estamos falando disso há 3 anos atrás, 4 anos atrás, que raramente antes da pandemia, raramente antes da pandemia. Então, Eu mesmo nunca tinha ouvido falar. não se via ainda muito nos bares, o Porto Tónica e tal. Então, há um conceito, primeiro ele falou isso e o Maga, às vezes a gente conversa muito sobre isso, não é? E você, querido adorado Tiago, você já deve ter fumado charuto com tudo. Com café pela manhã, sem café, com água tônica, sem água tônica. Café é uma ótima harmonização. Não, é ótima harmonização. Uma água mineral com gás maravilhosa. Um charuto em Portugal com água das pedras, eu choro. Quando eu chego no Porto, na minha cidade, chego no aeroporto e tenho possibilidade de fumar um charuto com uma água das pedras, não está patrocinando nem o teu canal nem a minha vida, mas uma água das pedras, que é uma água que é reconhecidamente uma das melhores águas do mundo, ao lado da PRE, da São Pellegrino e tal. Quando eu tomo uma água de manhã com um charuto e olho para o Rio Douro, este é o meu pedaço. É uma harmonização para mim perfeita. E tem uma coisa que eu queria vos falar e que já falámos várias vezes aqui. O nosso palato tem uma memória. Exatamente. A memória do palato é uma coisa muito importante. As pessoas esquecem muito. No outro dia eu estava falando com o Tiago, que é o nosso presidente aqui da nossa confraria, e eu estava falando com ele, que hoje... Doutor Tiago, um abraço. Doutor Tiago, para você, um abraço para o doutor Tiago. Prometeu que está na próxima aqui. Porque Acho bom, hein? Acho ótimo. Ele não está aqui porque esta hora está operando, e ele queria estar aqui. Ele é um dos grandes cirurgiões do Brasil e de São Paulo, do bariátrico. E eu no outro dia estava falando para ele como é que é possível que o Brasil não tenha dedicado, como na Europa, uma área específica para aquilo que é a memória do palato. E eu falei isso pelo seguinte, porque você lembra o melhor charuto da sua vida, provavelmente não é o melhor charuto, é aquele que você fumou com a tua mulher num dia gostoso, ou com alguém que você nunca esquece, numa viagem que nunca esquece. A melhor comida, quando o New York Times em 2000 fez uma pesquisa em 100 países, com 100 pessoas por país, qual era o prato da sua vida, era o macarrão da minha mãe, era o arroz que eu comia um dia não sei onde. Tinha pouquíssimas pessoas que responderam: é o prato que eu comi no Alain Ducasse em Paris porque tinha um foie gras maravilhoso. Não era. Era uma porcentagem mínima. Alguma coisa contra mim que tem no restaurante? Não. Mas tem a ver com o palato.
tem a ver com a E com emoções. afetividade, com a emoção. Sem dúvida. Exatamente. E se me E o cigarro- permite e o cigarro acrescentar, também? se me permite Por acrescentar, favor. chefe, Quem é você? os charutos, né, de uma forma geral, muitas pessoas acabam, mesmo para quem não conhece, acho que para quem estiver assistindo aí um pouco desse nosso encontro aqui, dessa nossa tarde de harmonização aqui, que não tenha intimidades, né, vamos dizer assim, com os charutos, ou com os vinhos, ou com os dois, ou queira simplesmente estar participando um pouco mais dessa harmonização, o charuto é um produto gourmet. Sim. Logo porque é um produto de experiência olfativa e palativa. Sim, sem dúvida nenhuma. Então E acho tem que tende a conciliar muito óbvio, bem, né? Óbvio. O charuto, eu fumo charuto diariamente, com bastante quantidade, mas com aquela que me dá prazer há 5 anos consecutivos. E o charuto ele tem a tendência de juntar essas notas que você chama gourmet ou que se chama de gastronomia. O charuto, um cara que consegue descobrir um charuto que tem pimenta, que tem não sei o quê, o cara descobre isso no vinho. Ao mesmo tempo, ele descobre isso num prato bom de comida. Então, assim, é uma coisa que você não tem uma boca só para charuto. Você tem uma boca, que é uma determinada altura, o seu palato, a sua capacidade de você ir observando as notas que você tem nas coisas, não é? Nos alimentos. Um dia você descobre este charuto, o Maga falou, tenho aqui um charuto, dá a impressão que o Maga está mentindo na vida, não é? Às vezes as pessoas falam dos vinhos, né? Como o Antônio falou, e isso é interessante colocar isso na pauta, né? Não, é que tem aqui uma compota de laranja, tem aqui um citro, e muita gente pensa, lá tá o cara, porra, inventando 50 mil coisas para aumentar o preço das coisas, não é? Exatamente. E quando você começa a praticar, você começa a sentir isso. Às vezes os meus clientes que chegam aqui, que eu faço um trabalho aqui de explicar que vinho português não é tudo igual, que nós não somos do Chile, porque é que nós temos blends e às vezes não temos só as pessoas que mas Portugal não tem Malbec. Não temos Malbec. Ponto, mas temos outros vinhos. Mas interessa referenciar que Portugal é o país no mundo com mais variedades de castas nativas. Exatamente. Nós temos decifradas por DNA mais de 300 variedades, o que nos coloca com 3 vezes mais que Itália, 6 vezes mais que França e Espanha, sendo que cada um desses países geograficamente é muito maior que o nosso. É verdade. Então, daí os blends. Mas porquê? Porque nós somos também o segundo país que bebemos mais vinho per capita. Não. Primeiro país do mundo com 64 litros per capita. Uau! Então o português pratica. Então a história do praticar. Então quando você pratica a uma determinada altura, você tem essa capacidade de você descobrir, nós em Portugal, este vinho aqui é uma pomada. É uma expressão portuguesa. É o cara que não entende muito de vinhos, mas que entende muito de vinhos. Não entende muito, não é capaz de dizer... Mas entende de emoções e de momentos. É esse. E isto que nós estamos a fazer, aquilo que o Eduardo, complementando o que ele falou, isto é um momento epicurista, sem dúvida. E hoje em dia, e de algum tempo esta parte que se fala tanto em degustações e em coisas gourmet, o charuto é o complemento da refeição. Você começa num aperitivo, você vai numa entrada, você tem um prato, você termina com uma sobremesa, um bom sorbet, um bom chocolate ou outro tipo de sobremesa, e você finaliza com um bom digestivo e um bom charuto. Então é um complemento da refeição cada vez mais. Que é isso que a gente tem praticado. Exatamente. Deixa eu interromper rápido. Vocês perceberam que o papo aqui vai longe, a gente vai dar um intervalinho e a gente já volta, você não vai sair daí, é claro. Nosso transporte para casa acabou de chegar, mas eu falei para vir um pouquinho mais tarde, né? Bom, estamos de volta aqui para continuar nosso papo aqui sobre vinho do Porto. E, cara, e tudo isso que envolve essa degustação, essa harmonização que nós estamos fazendo aqui hoje. Já estamos com o vinho 10 anos servidos nas taças aqui, né, Antônio? Exatamente. Então, eu gostaria agora de falar um pouquinho sobre isso. Interrompi o Magalhães também, mas a gente vai voltar nesse assunto já. Porque, Magalhães tá sempre aqui, né, diretor? Tá sempre aqui. Faz parte, tá vendo, né? Olha, e em bom momento, porque nós chegamos até começando o terceiro terço. O terceiro terço, né? E efetivamente ele ganha aqui dimensão, ele ganha estrutura, mas sem perder aquela elegância e aquela delicadeza. E foi isto que nós queríamos aqui testar com o 10 anos, e penso que
todo mundo foi unânime em dizer que a transição, tanto do primeiro terço como do vinho, correu muito bem. Voltando aqui aos 10 anos, aqui já estamos numa classe de vinhos já com envelhecimento. A grande diferença é que o vintage, e a diferença que eu queria focar e que ficasse na mente de todos, é que um vintage é um vinho de uma só safra. Aqui no caso de um 10 anos, ele pode não ser necessariamente de uma só safra. Até porque o vinho, ele vai para uma barrica, onde vai estar os 10 anos, e há uma evaporação natural das partes voláteis do vinho, que vai fazer com que fique um espaço na barrica. E a lei permite que todos os anos se faça esse refill, se reencha com vinhos mais jovens. Chama-se, vai ser refrescado com o vinho mais jovem. Então nós podemos ter num vinho de 10 anos, vinho de 10, de 9, de 8, 7, por aí fora, sempre que seja necessário. É isso. Sempre que seja necessário. Então aqui também vem de encontro àquilo que o Magalhães falou sobre o tipo de folha de charuto, o tempo de maturação dela, a idade, o tempo que ela esteve a maturar. Então também vai aqui haver uma similaridade muito interessante em relação ao charuto e em relação ao vinho. Com certeza. Só um adendo aqui, o chefe Antônio Bravo. A gente está aqui fazendo uma transição, né, sobre essa degustação, essa harmonização. Tivemos aqui uma torrada com queijo brie, perfeito, maravilhoso. Né? Tendenciou a harmonizar muito bem. Nosso Thiago aqui pode dizer também a respeito. Inclusive ele já está com o próximo ativo harmonizante. Eu só vou degustando. Que o chefe logo mais vai falar pra gente. Aproveitando para ver se é verdade aquilo que nós estamos a falar, não é? Pois é verdade. Mas pela cara parece que está gostando. Parece que tá bom. Isso é muito bacana, porque assim, igual o nosso chefe aqui, Eduardo de Castro, falou sobre o palato, sobre a experiência olfativa, palativa, as memórias, né, do que foi melhor para você, qual o seu melhor prato. Então, os charutos, né, como você havia falado aqui anteriormente, ele tende a aguçar as papilas gustativas, né, de uma forma interessante, ou seja, a receber novas informações. Ele provoca as papilas. Você criar o terceiro sabor, que é exatamente a harmonização que a gente está fazendo aqui. E eu acho que um grande fator muito interessante aqui, inclusive até para quem está nos assistindo aqui, é essa transição que um belíssimo charuto, né, com esses tabacos maravilhosos, pode fazer, essa transição entre o salgado, entre o doce, de uma forma sutil, elegante, passando do primeiro para o segundo, chegando no terceiro terço, e agora sim, a gente entra num chocolate incrível, uma coisa maravilhosa, e as pessoas vão perguntar, queria que os senhores aqui pudessem nos ajudar a responder aqui aos nossos espectadores, essa transição, como que isso acontece tão bem utilizando aqui esses vinhos do Porto? Eu vou responder do lado gastronómico e deixo o lado mais técnico de vinhos para o meu amigo António Bravo. Maravilha. Do seu ponto de vista de gastronómico, você respondeu sem querer, ou querendo, ou com essa sua praticamente eloquência de charutos. O charuto, qual é o prazer de um charuteiro máximo? O charuteiro máximo, uma coisa que ele gosta de comer é salada, prato, sobremesa e vinho digestivo fumando. Perfeito. O sonho de um charuteiro, e modéstia à parte, alguma coisa que acontece aqui em cima no nosso lounge, que graças a Deus a gente pode fazer isso. Você fez isso. É comer e ao lado tem um charutinho, né? Sim. Sejam todos bem-vindos, viu? Ao lounge. Ao lounge daqui da casa, onde a gente pode fumar e beber ao mesmo tempo. Casa do chefe Eduardo de Castro. Que é isso que estamos fazendo. Perfeito. Então, essa transição entre o prato principal, a sobremesa e tal, se você tem a sorte de ter uma assessoria, uma consultoria como a sua, de escolher o charuto certo, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Porque, de fato, você passar por várias fases de um almoço, o António falou isso muito bem, não é? Quer dizer, você chega a uma determinada altura que você quer terminar a refeição e quando você termina, você tem na ideia, nós portugueses, nós temos a ideia que um café é indispensável para terminar a refeição. Então, se o charuto não aguentar um café, para mim não é bom. Uhum. Eu estou até fumando alguma coisa, estou bebendo até alguma coisa, mas se o charuto não aguentar uma cafeína no final com digestivo, para mim já não é o charuto que eu vou escolher. Porque eu gosto de tomar café e digestivo no final da minha refeição. Perfeito. Bom,
Então, por exemplo, isto aqui, o sobremesa, é um charuto que é quase um todo terreno, não é? Você aguenta as coisinhas que foram fazer. Sim. Depois voltamos à história da gordura. Então, assim, eu na minha modesta opinião, nestes 5 anos que fumo 2, 3 charutos por dia e que vou fazendo experiências junto com a tua consultoria, eu fumo a maioria dos meus charutos, talvez 90% dos meus charutos, eu devo-os à consultoria dele e do Daniel, e que me foram ensinando, que me foram gentilmente me respondendo às minhas questões. E eu sou uma pessoa que gosto de estudar, que gosto de procurar, gosto de encontrar solução para os meus problemas. Mas o chocolate, as pessoas esquecem que ele tem uma quantidade de gordura imensa. Sim. Então a gordura do chocolate, ela vem na mesma linha do queijo. Pode parecer estranho? Pode, mas não é. O que é que temos aqui? Um chocolate 75% da Bahia. Chocolate meio amargo, para não incomodar o vinho. Embaixo uma moussezinha de 35% de gordura com uma espumazinha de nata, que nós chamamos em Portugal, que aqui se chama creme de leite, mas que já é batida para pegar os 35% de gordura que tem. E do lado uma noz, umas amêndoazinhas que se você quiser colocar e sentir, dependendo daquilo que vem de acordo com aquilo que tem o charuto. O charuto tem notas de cacau, tem notas amendoadas, tem notas de cremosidade também no fumo, tem aquela cremosidade do fumo. Isso vai fazer aí uma harmonização, não por contraste, mas por similaridade. E aqui tudo funcionou. Até aproveitando aqui, tudo funcionou. Na transição do primeiro para o segundo terço, entrar com o queijo juntamente com o Porto Vintage, o LBV, fantástico. Agora com 10 anos, nesse final, coisas mais complexas, com o chocolate e o vinho, cara, isso aqui, sabe quando você sente aquele abraço na alma? Que é o que está acontecendo aqui hoje, cara. É isso, muito legal. É isso aí. Muito então, legal. Assim, o que é que eu acho que é importante, assim, às vezes, para as pessoas? Outro dia estava fazendo aí um programa de televisão e eu disse isso, não é? A gastronomia, ela foi de tal maneira gourmetizada, no mau sentido da palavra, que às vezes nós esquecemos o real, o que a gente está fazendo aqui. Sim. O prato que nos enche a alma, não que nos enche o estômago. O que você acabou de falar com toda a propriedade, Tiago. Se eu te abraça, se a harmonização te abraçou, se te fez feliz naquele momento, se te enche o palato e também a tua alma. E ficou na memória. Exatamente. Se um dia você vai lembrar, olha, um dia em 2023 eu com o Diego, com o Antônio, estive na casa do chefe e fumei 2 charutos que harmonizei. E se isso te fez feliz, essa é a melhor harmonização do mundo. Então nós temos que parar com essas coisas também estanques, fechadas, taxativas, de algumas pessoas que parece que são umas pessoas que são quase militares. Oi, bom dia. O charuto que eu vou experimentar hoje tem que ser tomado com um blend 14.22. Cara, nada disso. Fume charutos como você gostar. Escolha as pessoas, escolha um bom canal que tem dicas, escolha um amigo que entende, um sommelier que tem algumas ideias, mas no fundo, depois quando chegamos e pegando na frase do Antônio, como ele começou esta nossa conversa, no fundo, o que te dá prazer é o que vai prevalecer lá no final. Exatamente. Alguns erros, não é? Lógico. Alguns erros clássicos, nós, até fazendo um spoilerzinho já para o próximo programa, né? Quando nós brincámos aqui, eu e o Magalhães e o Tiago, a primeira pessoa que me lembrei de convidar foi o Antônio para falarmos exatamente do óbvio. Porque o vinho do Porto as pessoas ainda conseguem entender que é legal. Só não sabia, quer dizer, não tem sei. esta variante toda. Exatamente, perfeito. Então assim, quando a variante, perfeito. não é? Perfeito. Então assim, por quê? Porque o Antônio ele traz essa perspectiva para a nossa vida. Eu acho que nós de vez em quando, nós que somos cozinheiros, nós somos cozinheiros, não é, Antônio? Depois a gente vai fazendo outras coisas na vida, mas a nossa essência, de vez em quando, às vezes, quando eu abro uma conta no banco, quando vou a algum lugar, oi, bom dia. A sua profissão é cozinheiro. Agora, olha, o senhor não é empresário? Cara, é uma consequência, eu ter um restaurante é uma consequência. Mas amanhã não tenho um restaurante, mas continuo sendo cozinheiro. Então, assim, o importante da nossa vida, que a gente trabalha com isso aqui, que é o essencial, é trabalhar com o prazer. Trabalharmos com as notas, trabalharmos com aquilo que a gente vai descobrindo aos poucos. Só uma coisa aqui. Pessoal,
Isso aqui tá maravilhoso, vocês precisam passar por isso. Entendeu? O convite aqui, me desculpe. Então, acho que a gente está tentando levar para vocês, quem está lá do outro lado, da 019, ousem. Não fiquem nas coisas fechadas, ousem. Não dá para comprar um 10 anos? Pega um Tawny, pega um Ruby. E vai ter prazer na mesma. Vai ter prazer na mesma. Experimente, porque às vezes não é só a bebida. Esse complemento que nós tivemos aqui hoje, que poucas pessoas fazem, e eu acho interessantíssimo essas variações de comida, bebida e charuto, eu acho isso fantástico. Então essa é uma experiência que você em casa precisa ter. Pega uma comida que você goste, um charuto que você goste e a bebida que você goste. Vê se as três vão funcionar ao mesmo tempo. Errou uma vez, errou outra vez. É uma experiência. Mas é importante. Vai acertando. É assim que nós aprendemos. Sem dúvida. Falando um pouquinho na teoria do Eduardo, eu tenho uma teoria muito minha e falo isto muitas vezes. Mas do chefe Eduardo ou do Eduardo ou Magalhães? Os dois, porque cada teoria deles são dois oferecidos, não é? Eu costumo dizer sempre, há muitos anos, que o momento da mesa é um momento de prazer. Exato. E é na mesa que tudo acontece, é na mesa que tudo se passa nos bons e nos maus momentos. Quando temos bons momentos e queremos celebrar, o que é que nós fazemos? Sentamos à mesa e trazemos o quê? Uma boa comida, um bom vinho e a amizade, e as pessoas estão connosco. E nos maus momentos, infelizmente, também nos reunimos à mesa, porque é aqui que tudo se passa. Isto é um grande momento de prazer. As famílias reúnem-se, hoje nem tanto, mas eu lembro-me que o momento da mesa era sagrado. Eu às vezes até falo de brincadeira. No momento de mesa, naquela época que não existiam celulares, tocava o telefone, chegava a empregada de casa, que era mais uma tia, porque vivia desde que a gente nascia até quase, ainda hoje lá vou, uma das funcionárias de casa me trata por menino, não é? A mim também. E quando tocava o telefone, o meu pai dizia, agora estamos na hora do almoço. Não se atendia. Hoje, quando vejo pessoas no almoço do restaurante e estão com o celular o tempo inteiro, quebram um pouquinho este ritmo. A mesa é um momento de amizade, de confraternização e de prazer. E aquilo que vocês disseram muito bem, não é porque o vinho é caro que é bom, não é porque o charuto é caro que é bom. Vamos experimentando, vamos aprendendo e vamos, porque o paladar não retrocede, não é? A gente ouviu bastante isso. Exatamente. Eu queria vos dizer uma coisa a propósito. Está aqui, levanta-se um pouquinho, porque ele já é baixinho, entendeu? Essa aqui quietinho. Não, e é São Paulino. Ele é São Paulino. Então, boa pessoa, boa gente. Magalhães, eu estou falando com o senhor aqui. Estamos aqui do lado do nosso recinto, da nossa casa. O Diego que está aqui assistindo aqui é um recém-convertido a charuto, graças a mim, que comecei a convencê-lo. E eu vou-te explicar porquê. Olha quem está chegando. Olha quem está chegando aqui. Não, o senhor, estamos ao vivo aqui. Se o senhor quiser participar, o senhor não faça graça. O nosso querido adorado Dr. Thomas. Dr. Thomas, senta aqui do nosso lado, entra aqui. Eu estava apresentando aqui o Diego, e o Diego, temos uma parceria nova, que vamos falar nela no segundo programa, e que tem a ver exatamente com isso. Talvez uma das criações que eu mais me orgulho de ter feito na minha vida é um sorvete de manjericão com azeite. Que é fantástico. Um dia esse cara chegou aqui e disse, eu quero comprar isto. Quero comprar receitas. Mas como é que eu vou vender uma receita para um cara que eu não sei quem é? Outros já tinham tentado. E um dia ele me apresentou o projeto. E estamos fazendo, os dois, uma inovação no nosso mercado, que é começarmos a levar o sorvete de manjericão e outros sorvetes que entretanto fomos criando para o público em geral, para aquilo que sai fora do restaurante. E é isso aí, fala um pouquinho da Manjo Gastronomia. Bom, quando vai sair? Eu já quero. Quero. Não, primeiro de tudo, assim, eu tenho muita gratidão pelo chefe Eduardo. Tá aqui, assim, pra mim, eu tô quietinho aqui porque pra mim isso aqui é uma aula. Eu que trabalho, eu tenho uma empresa de tecnologia, mas eu trabalho muita correria, porque você falou do almoço, de parar, que ele comentou de parar. Eu tenho aprendido muito com ele. Essa coisa de agitação não, então, esse momento, então, primeiro de tudo, obrigado pela oportunidade. Pra mim é uma aula estar aqui. Eu quero ficar quietinho mesmo, tá excelente. Mas assim, falando um pouco da Manjo, a Manjo quer fazer isso, quer trazer para as pessoas. Nós estamos fazendo uma série de sabores específicos de sorvete. Nós vamos mudar algumas coisas no mercado e trazer para as pessoas essa experiência do gelato, do sorvete diferenciado, né? O sorvete com vinho do Porto.
Aí você tem azeitona, você tem vinho do Porto com nozes e damasco. Mas o mais legal que eu comento sempre com o chefe Eduardo é que é acessível ao público. A pessoa pode parar, tomar um gelato, tomar um café. E essa experiência para mim do doce com charuto, para mim também é uma novidade. Eu tô assim aprendendo, né? Então assim, eu só tenho a agradecer. No próximo programa a gente fala dessas novidades, né, chefe? Falamos. E podem harmonizar sorbês com charuto que vão ficar surpreendidos. É inacreditável. Nós fizemos uma experiência aqui, o Tiago e o Maga, que esteve antes ainda do Tiago nesse dia, que é o nosso segundo programa. A gente quer fazer coisas com vinhos brancos, sorvetes e charutos que os dois vão trazer. Então, assim, fica o convite. Exatamente. Isso aqui não termina hoje. Isso aqui é só o início. Tá só começando. Queria também abrir aqui se você me permite, Claro. Tiago. Nós vamos comemorar no dia 29. Você vai estar aqui presente, vai fazer a sua matéria sobre o assunto, a sua reportagem. Nós, no dia 29, vamos ter um momento aqui que para mim, particularmente, eu já prometi que eu não vou chorar. Mas acho pouco provável. É pouco provável. Mas está aqui a minha camisa, nosso diretor aqui, está aqui desde 2018. Eu, Daniel, Dr. Thomas, o filho dele, o Ferraz e mais outro imbecil que se chama Daniel, que acreditou na gente. Daniel, imbecil é no bom sentido da palavra. Os 5 dias fumámos um charuto e disse, vamos colocar lá embaixo uma charutaria e vamos fazer aqui no Morumbi. Não tinha nada. Vamos fazer aqui um lugar para fumar charuto? Tínhamos aqui 2 toldinhos da Vega Fina, dois ombrelones da Vega Fina, um sofazinho, chovia para caramba, não era toda. Cada vez que a gente queria fumar um charuto, começava a chover. Era um negócio que você... Tínhamos que nos aglomerar. Ficávamos debaixo juntinhos. do ombrelone. E nós chegamos e começámos a fazer aqui uma confraria de charutos. Essa confraria de charutos hoje, como eu já disse, tem 116 elementos, participantes 30, 40, depende do dia em que um opera. Tem muito médico, muito advogado, muita gente, tem de tudo. Mais uma vez, de tudo. Um cara que trabalha... policiais, arquiteto, o cara que não sei o que é que faz. E aos poucos, chefes, cozinheiros, ao final de um tempo a gente começou a perceber, e eu particularmente, eu achei que no meio da pandemia não chegávamos aqui, eu achei que eu não estaria aqui ao final de 5 anos, e no dia 29 vamos comemorar 5 anos da nossa confraria de charutos. Quero aproveitar a oportunidade para te agradecer a ti, que você tem sido um cara habitual aqui na nossa casa. O Magalhães para mim é o Magalhães. O Magalhães. Provavelmente iremos fazer um busto mais dia menos dia. O doutor já tem uma foto dele lá embaixo, no azulejinho, que é fundador. Um dia agora é aquele momento que você chora. Não, mas o problema dele do busto é que está cada vez mais robusto. Vai precisar está mais caro. Está mais caro fazer o busto dele. A produção vai ficar cara. O busto, né? O busto está cada vez mais difícil, mas... Cara, o mundo do charuto me trouxe um complemento no meu palato, me trouxe um complemento na minha alma, me tirou fora o cigarro da minha vida, que é uma coisa, por favor, não fume cigarro e charuto ao mesmo tempo. Entendeu, Daniel? Ou uma coisa ou outra, você viu a mensagem, não é? Perfeito. Não fuma charuto e cigarro ao mesmo tempo. A saída do cigarro e a vinda para o charuto são 2 coisas, uma é estressante e outra é paz. O cigarro é aquilo que você fuma porque você está estressado. O charuto é aquilo que você fuma porque você precisa de espaço, precisa ter tempo, precisa de degustar alguma coisa. Nem que seja uma água, nem que seja um cafezinho. Mas não dá para você fumar desesperadamente um charuto de pé no estacionamento enquanto você espera a sua mulher ir às compras. É um momento de descontração. Eu já falei aqui uma vez, acho que em algumas vezes, talvez, nos vídeos que a gente tem gravado, em conversas com as pessoas, que o cigarro domina o homem, mas o homem consegue dominar o charuto. Porque o cigarro, né, não polemizando, né, mas o cigarro está mais ligado ao vício, ao estresse, ao nervosismo, à ansiedade, à necessidade. E o charuto totalmente na vertente contrária. Exatamente. Está ligado ao prazer, ao bom gosto, à conexão, à harmonização. A amizade. Bons papos, boas pessoas. A charuto é um meio, né? Charuto é um meio que você é um conector. É um conector.
Poxa, o canal que nós montamos também há mais ou menos 5 anos atrás, onde chegamos por conta do charuto. E quer Isso que eu muito diga legal. uma coisa do teu canal? Eu queria falar um pouquinho do teu canal só para dizer o seguinte. Quando eu conheci o teu canal, eu achei... Tem 50 mil canais, são caras que fazem coisas para caramba no charuto. Mas eu acho que o seu canal é o mais humano de todos os canais. E exatamente por uma coisa que a gente já falou. Há uns canais que você chega lá, o cara está abrindo o charuto. A folha, que foi em 1936, escolhida, o corte do charuto tem que ser milimetricamente. Você chega um momento que você diz, tá, tudo bem, mas estou tendo uma aula de engenharia ou de arquitetura para fumar um charuto. E essa humanização, que é um pouco da comida que nós dois de vez em quando falávamos, eu e o António, é um saco, né? O cara começar a dar a ficha técnica da pupuia que vai em cima do não sei o que, ninguém tem paciência. Agora, nós temos paciência para outra coisa. E é para isso que a gente está fazendo. Eu no outro dia fiz com a Maíla, que é a minha assessora de imprensa, fizemos de brincadeira, porque eu tinha vindo de Portugal, um videozinho sobre tainada. Você sabe o que é uma tainada? Não. Tainada é a coisa mais simples do mundo. São 3 ou 4 portugueses que se reúnem, um pega um chouriço, um queijo, um vinho, um pão, sentam com uma madeira, cortam o negocinho, se reúnem, a troco de nada, de um momento para o outro tem uma festa. É uma tainada. É um piquenique. Tu tens um queijinho aí. Bancado. E tu tens um presunto. Eu tenho aqui um vinho. Espera aí, que eu tenho aqui uma garrafa de vinho. A gente senta um pouquinho, faz uma tainada. E quando eu fiz com a Maíla nós ficámos surpreendidos pela resposta da internet. Que foi um dos vídeos mais visualizados, mais curtido do nosso canal. E sabes porquê? Parece que as pessoas precisam de tainada. Eu tenho a impressão que as pessoas se identificaram. Você não precisa comprar 1 quilo de picanha de 187 mil reais e não sei quantas mil coisas para você se reunir ao sábado com a tua família. Exatamente. Você pode se reunir com a sua família com uma coisinha simples, com coisas do dia a dia que sejam viáveis. Não precisa de gastar 400 contos em carne para você fazer um churrasco na sua casa. Traga o seu coração. É isso aí. Traga a sua bebida favorita. Invente um pouquinho, faça coisas legais. Então, E complemente com o charuto. o charuto nosso, isso aí é inviável. Não é? Você fez-me lembrar agora com essa sua explicação, aqui há uns anos, quando eu tinha restaurante, eu não gostava de convidar aqueles amigos mais especiais no restaurante. Então, no final de semana, ou quando estava em casa, eu fazia um jantar e convidava esses amigos. E a um determinado momento eu comecei a ver, cara, eu convido toda a gente, ninguém me convida a mim. E eu um dia perguntei, cara, mas vocês só querem comer em minha casa, mas vocês não me convidam para nada? Sabes, é que depois a gente fica envergonhado, a gente não consegue fazer as mesmas coisas que tu. Mas espera aí, eu também gosto de feijoada. Espera aí, eu também gosto do macarrão. Eu também gosto. Não precisam de fazer aquilo que eu tenho habilidade mais técnica para fazer, ou o Eduardo, em virtude da profissão que a gente teve durante muitos anos. A gente só quer ser convidado. Só quer ser convidado. Cara, junto, né? Fazem um macarrãozinho, fazem uma tainada, se for preciso. Exatamente. Aproveito para... Não é nem publicidade, porque na verdade não tem nada... Eu no próximo dia 23 estreio uma série de 3 programas na Bandeirantes com a Cátia Fonseca, que foi um desafio que me fizeram, foi um projeto que a gente fez para eles, que chama-se O Barato do Chefe. E o barato do chefe me deram 25 reais. Eu saí com uma equipe da Bandeirantes e fui fazer compras para fazer uma entrada, um prato e uma sobremesa. Uau! E é isso que a gente vai apresentar em 3 programas. Com 25 reais. Com 25 reais. Dá para fazer um banquete. Dá para fazer um banquete. É isso aí. Dá para fazer um banquete. Então, assim, uma das coisas, por exemplo, que o brasileiro tem, que é um pouquinho diferente da gente, não é? Nós temos várias coisas diferentes da gente. Temos o vinho do Porto, o Cristiano Ronaldo, temos várias coisas diferentes, assim, mas uma das Temos coisas... uma água. Pronto, tá lá. Mas uma das coisas diferentes que a gente tem, que é muito interessante, é que talvez... O doutor, uma vez tivemos uma conversa aqui com o filho dele e com várias pessoas a propósito. O doutor é de origem húngara, não é? E a diferença é que talvez tenha feito na vida ter uma guerra, não é? As pessoas que são uma guerra. E nós somos muito mais comedidos nos gastos e muito mais aproveitamento, não é? 2 características, uma de aproveitar as coisas até ao final e outra de manutenção. Há 2 coisas que a gente tem europeu que o brasileiro precisa de fazer ainda
o trabalho de casa, que é manter aquilo que tem e não jogar fora e comprar de novo, que é uma coisa muito americana, que é o descarte fácil, né? Você tem este negócio aqui, quebrou, ninguém se preocupa em se dá para aproveitar. Não, jogou fora, compra outro. E a segunda é aproveitar. Então esse projeto nosso é um projeto que tem a ver, eu vou fazer farofa de casca de banana. A próxima vez que você vier aqui, você vai tomar um licor feito da casca do abacaxi, que todo mundo joga fora. Chips da casca da batata. Isso eu faço em casa sempre. Adoro. Adoro, é um negócio maravilhoso. Mas tu imagina, sabes como é que isto começou? Uma moça que é diretora de marketing de uma grande empresa de arroz, me disse uma coisa que eu fiquei impressionado, chocado. 27% do arroz que a empresa dela vende no mercado vai para o lixo. Que significa no Brasil aproximadamente 3 mil toneladas. Vai para o lixo. Meu Deus. Por uma forma que é a forma tradicional do brasileiro fazer arroz. O Diego já falámos sobre isso, né? Ele conhece a história. Né? E eu falei muito isso sobre o nosso próximo investimento e não sei o quê, de fazer coisas que... Então, se chega um momento que você é chefe de cozinha e se caceta, tem um monte de gente no Brasil passando fome, como é que alguém joga 3 mil toneladas por ano de arroz? Eu não vou estar dando aqui, não, mas é simples. É que as pessoas azedam arroz ao final de um dia, 2 dias, e o arroz não azeda. O que azeda é a enzima que é criada com óleo, alho e cebola, que se usa no Brasil para misturar, fazer um arrozinho. Coloca o arroz lá dentro, a grosso modo, água, beleza, aí a sua esposa, a sua funcionária fez hoje arroz, você decidiu jantar aqui, não vai. Aí amanhã, por acaso, você também foi gravar um programa não sei onde, no segundo dia e meio o arroz está azedo. Não, o arroz não azeda, irmão. Temos que parar com isso no Brasil. O arroz não azeda. O azeda é a forma de fazer. Aí a pergunta, e aí, beleza, aí você faz o arroz como, brasileiro? Você faz arroz só de Portugal? Não, não tem arroz de Portugal. Tem arroz. O arroz é cozido em água, sem nada, retirado, lavado, colocado num zíperzinho ou numa taparezinha que tem lá em casa. Quantas pessoas vão comer hoje? 4. Retira 4, por só como nós fazemos aqui no restaurante. Se você quiser agora um arroz, põe manteiga, ou põe o óleo. E não se joga o arroz todo fora de uma panela que ficou lá um dia. Vai estar fresquinho, né? E vai estar fresquinho o arroz. Aí quando eu comecei a falar nisso, cara, um dia eu estou num restaurante em Marselha e o cara me serviu com pompa e circunstância um peixe com croton de casca de banana da Martinica. Casca de banana da Martinica? Aí o cara me conheceu, eu comecei a falar com ele, eles você sabe as propriedades, o chefe, meu colega, você sabe as propriedades que tem a casca de banana? Eu disse, não, mas eu vou pesquisar. Então a casca de banana tem o dobro das qualidades do que o interior da banana. Do que o próprio fruto, né? Sacou? Então eu comecei a perceber isso. Então o que isso tem a ver com a nossa conversa de hoje? Tem a ver com a conversa de hoje de várias coisas. Uma, para resumirmos tudo aquilo que a gente falou aqui, não tem harmonização perfeita ou imperfeita, tem a do seu palato, da sua memória, do seu abraço que você falou, que eu acho essencial, alguma coisa que te abrace, que te faça feliz. Pode ser uma feijoada, pode ser um macarrão da mãe, pode ser um charutinho fumado na esquina com um amigo teu que você não vê há muito tempo. Ninguém me fez a pergunta, mas eu vou te dizer qual é o charuto da minha vida nos 5 anos. Foi um charuto que este cara me deu, que eu tinha guardado, um Artur Fuente, que eu levei para Portugal, que já não ia lá desde a pandemia, 3 anos que eu fiquei sem ver a minha família, e que eu cheguei no Porto, na minha cidade, um charuto que ele tinha-me dado de uma edição que fizemos aqui da confraria, que eu guardei 3 anos, abri um Artur Fuente, sentei em frente ao Rio Douro, pedi um café, uma água das pedras e disse, estou de volta. O melhor charuto da minha vida. O Artur Fuente que ele me deu é o melhor charuto da minha vida? Provavelmente não. Tem ainda aqueles que a gente gosta muito. Mas para mim aquele é o maior charuto que eu já fumei na minha vida até hoje. Porque tem a água, o Rio Douro, a cidade, o prazer e uma coisa que eu não vou esquecer que você falou hoje que é importante. Aliás, diretor, este programa devia se chamar O Abraço, que é abraçar. Aquilo que a gente faz aqui, abraçar. Que o alimento, o charuto, a bebida abracem o prazer que a gente tem de estar presente numa roda de amigos. Exatamente. Numa roda. E terminei aqui o meu discurso de vocês. Sensacional, chefe. Sensacional. Tá bom, chefe. Com certeza. Muito legal. Bom, vamos finalizar então agora para que todos entendam o Porto 10 anos. Como eu falei,
Nos vintage é um vinho de uma só safra, é uma das condições essenciais, e aqui nós podemos ter vinhos de várias safras. A legislação portuguesa permite que o vinho do Porto possa ser 10, 20, 30 e 40 anos. E até ao final do ano passado existia outra modalidade que era mais de 40 anos. Então não podia haver o 55, 38, 27, não, era 10, 20, 30, 40 e mais de 40 anos. Mas isso era um pouquinho ambíguo. E mais uma vez a Taylor, sempre vanguardista, em conjunto com o Instituto de Vinho do Porto, criaram no final do ano passado, em vez de termos esse mais de 40 anos, criaram os 50 anos. Então, graças à Taylor, foi criado os 50 anos. E porquê? Porque é uma data bonita, porque é quando nós fazemos 50 anos, são empresas que fazem 50 anos, e havia uma demanda muito grande. Então, neste momento, a legislação permite que nós tenhamos 10, 20, 30, 40, Esse e não graças trouxe, à Taylor... Esse hoje não trouxe, por falta de tempo. Vai chegar, são 50 anos à espera, não é? Então... Mas está prometido. Já, Por falta de tempo, não chegou. Mas Vamos marcar mais vamos marcar mais uma história com o Antônio Bravo. 50 anos, eu gostei da ideia. Gostei da ideia. Vamos marcar. Foi preciso, meio graças século, à ideia da Taylor, de se tirar essa lacuna do mais de 40 anos e passar a ter um vinho de 50 anos. O que é que acontece aqui destes vinhos? Eles estão, como eu disse, estagiando nas barricas, por evaporação e por condições climatéricas, fazem com que as partes voláteis do vinho, por causa do álcool, vai evaporando e vai criando um espaço nas barricas. E depois é preciso completar. Isso é possível nestes vinhos. No vintage não, porque o vintage é de uma só safra. Aliás, só que em termos de conhecimento, aqui há uns anos criaram um vinho do Porto para vender para a Inglaterra chamado vinho do Porto Vintage Crested. E então, o que era um vinho do Porto Crested? Era uma mistura de vintage. Então, se era ambíguo e era contra o que falava a legislação, e acabaram com isso, porque se o vinho do Porto Vintage, a condição sine qua non é ser de uma só safra e de grande qualidade, não estamos a misturar que era vinho mesmo para inglês beber, não era para inglês ver. E então tiraram do mercado. Então esta parte que volatiliza, nós chamamos, como também tem nos charutos, de Angel Share, que traduzido literalmente é o pedaço que vai para os anjos. Eu sei que vocês todos que frequentam igrejas ou que já entraram numa igreja, veem aqueles anjinhos angélicos, nunca se perguntaram porque é que eles têm aquelas rosáceas bonitinhas, vinho do Porto. Rosadinhos. É por causa do vinho do Porto. Eu tenho a certeza. Inclusive tem o Arturo Fuente, que tem a edição. Exatamente, chama Angel Share. Angel Share. É a história muito Opus X, interessante, por Angel conta Share. do incêndio, eram tabacos super especiais que eles iam usar numa edição especial, e aí aquela fumaça que foi produzida pela queima daquele tabaco Foi para os anjos. o Arturo Fuente, enfim. Que legal, Pôde né? sentir o aroma. Dos Anjos, Foi né? muito legal, é muito legal essa Só- história. Nunca fumei esse charuto. Mas vai Angel fumar? Share? É muito legal O isso. Magalhães pode providenciar para Não, você o que tem uma Magalhães vasta coleção. Eu não posso trazer o Angel Share do vinho, porque ele já foi para os anjinhos. Mas pronto, aproveito para trazer os 50 anos. Então, só em termos de curiosidade, a Taylor tem a maior reserva de vinho do Porto, porque o vinho do Porto, para ter 50 anos, para ter 40, tem que estar lá à espera. óbvio. Então tem que esperar, não se faz, é o tempo. Temos que saber esperar, é o tal momento. Não se acelera o tempo. Não se acelera. Exatamente. Outra coisa, só para fazer aqui um adendo, para vocês todos que estão assistindo ao programa da 019, como o Antônio Bravo já falou, eu sou a casa que é embaixadora da Taylor. Querendo ir para Portugal, um monte de brasileiros está indo para Portugal, nos contatem, nos mandem, através dos nossos canais, nos mandem temos todo o gosto em ajudar aí nas casas, em encaminhá-los para uma degustação, temos todo o gosto em quando vão a Vila Nova de Gaia, que é a sede da Taylor na região do Porto, onde estão as caves, nós temos todo o gosto em ajudar, em participar, em marcar a visita, enfim. Fiquem à vontade para nos contactarem aqui, através do chefe Eduardo Castro, em todas as redes sociais, nós temos todo o gosto em ajudar, porque temos muito gosto em conhecer a Taylor. E aproveitar para Gostou?
gostei muito. Estive bem, não é? E aproveitar para ficar ali em cima, bem que no alto, exatamente. ali no alto, tem um hotel de 2 estrelas chamado The Etman, que é da Taylor's. Um hotel dos hotéis mais Não, as bonitos 2 do mundo. estrelas é Michelin, o restaurante. Ele é um restaurante. 6 estrelas. É um 6 estrelas. Só o restaurante tem 2 estrelas Michelin, chama-se The Etman, que pertence à Taylor's. Finalizando então, a quantidade de vinho que a Taylor's tem estocada dá-nos origem a um Angel Share. E como é que eu vou explicar isto de uma forma muito rápida? Vamos pensar que no dia 1 de janeiro do ano 2022 nós fizemos o refill de todas as barricas. No 1 de janeiro de 2023, quando fomos fazer o refill das barricas, precisamos de quase reencher as barricas, aquela parte que evaporou, vai ficar um espaço. Então temos que reencher as barricas e para reenchermos as barricas de novo após um ano, nós precisamos de cerca de 80 mil litros de vinho. Jovens ou já envelhecidos? Os envelhecidos. Isso representa quanto em percentual? Olha, em percentual é muito grande. A sorte é que nós temos, com a nossa legislação, uma cláusula em que nós não somos taxados por essa quantidade. Existe uma fórmula percentual que mais ou menos se sabe a quantidade de evaporação, serão 2%, 1,5% talvez, e esse vinho é feito um cálculo e nós não somos taxados por um vinho que nós não vamos vender, que é declarado, mas depois que não vamos vender. Em termos de curiosidade também, para vocês saberem, a única bebida com que se pode fazer um Royal Toast, neste caso à falecida Rainha de Inglaterra, penso que se vai manter a tradição com o Carlos III, é que a única bebida... Carlos III? Não é Carlos, Charles III. Charles III. Pensei que era só Carlos I, mas... Não, é terceiro. A única bebida com que se pode fazer um Royal Toast oficialmente é com vinho do Porto. Exatamente. Portanto, eu queria fazer um brinde para vocês, agradecer a oportunidade de poder estar aqui com o charuto fantástico. Saúde, muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Vamos estar aqui. Saúde. Que aula, hein? Que aula. António, eu quero te agradecer a ti em nome do Tiago, da Reality, de todo mundo. Comecei esta pequena conversa dizendo que nós nos cruzamos na vida com pessoas que a gente vai guardando no coração, né? E não vou repetir o discurso que eu fiz no início, mas gostaria para todos vocês sigam o chefe António Bravo. Ele hoje é uma pessoa que tem um trabalho gigantesco que ultrapassa a empresa dele. Já falei isso para o presidente da empresa dele, já falei isso para o dono em Portugal, já falei isso para o antigo presidente da empresa dele. O António tem hoje um papel no Brasil gigantesco. O António tem uma agenda, nós marcamos isto em função da agenda dele. O António praticamente percorre de fevereiro a dezembro, percorre o Brasil inteiro apresentando vinhos naturalmente da empresa dele, que é da Colipor, mas ele é um embaixador de Portugal. Eu acho que no outro dia disse isso aqui para o nosso presidente da Câmara de Comércio de Portugal-Brasil. Eu disse, olha, eu assim, embaixador da gastronomia, dos vinhos, se eu tivesse que indicar um homem do ano, eu indicaria o chefe António Bravo. Porquê? É evidente que ele é pago para fazer isso, é pago para vender vinhos. Sim, se você também é pago para vender charutos, eu sou pago para servir pratos de comida. Estamos todos, você tem um canal para ganhar dinheiro, aquele senhor atende, é um médico famoso, todos nós temos a nossa atividade comercial ligada às nossas profissões. Porém, quando o António fala, quando o António faz as apresentações, quando o António, com este amor que ele tem pelo nosso terroir, pela nossa maneira de estarmos na vida, de sermos lusitanos no sentido mais abrangente da palavra, tem feito no Brasil com que ele é um grande responsável que as pessoas conheçam novos vinhos, novas castas, novas formas de fazer, e eu queria te agradecer muito. O senhor hoje interrompeu a tua agenda para passar uma tarde com a gente. Foi uma honra para mim quero estar aqui com agradecer vocês. muito e queria agradecer Tiago, acho que nós quase numa brincadeira de um dia de almoço, daqueles almoços que são aqui tarde na casa, que são depois dos clientes saírem, e que a gente costuma se reunir 3h30 da tarde, quando já a minha vida profissional também me permite. Queria-te agradecer para finalizarmos primeiro programa desta série,
te agradecer a gentileza de você estar, à sua equipa, ao seu diretor que está ali, o Laércio, que está cuidando da nossa conversa. Queria te agradecer a ti, porque és um cara que me trouxe para o mundo do charuto, me fez entender melhor. Queria agradecer ao Daniel, que não está aqui porque não pôde vir. Ele nunca pode, né? Tem uma vida muito ocupado. Mas nós sempre pensamos no Daniel. Meu parceiro aqui, novo parceiro na minha vida aqui, que o Diego, que traz um papel importantíssimo nessas coisas da gastronomia, de fazermos novas coisas. Doutor, o senhor representando aqui o seu filho, que é aquele menino que nunca está, que também sempre está operando. O Dr. Thomas é fundador da nossa confraria. Vos convidar a todos, quando quiserem, estamos aqui às ordens. Cada um de nós tem um hashtag, a nossa assessoria de imprensa vai colocar no ar, estamos à disposição, e particularmente num momento deste no Brasil, que as pessoas sejam felizes. Exatamente. Com um charutinho, com um vinhozinho. Se você puder fumar um charuto bom, fuma um charuto bom. Se eu puder chamar um charuto menor, também não tem problema. Não tem. Pode tomar um 10 anos? Pode. Se não tomar, toma um Rubi, toma um Tawnyzinho, toma o que você quiser. Existem charutos e vinhos para todos os bolsos e todos os gostos. Exatamente. Vou deixar um convite aqui, chefe, até aproveitando, para que venham fazer essa harmonização guiada. Sim. Nem sei se o chefe vai permitir, mas eu espero que ele permita e que vocês venham aqui conhecer isso. Se está querendo a prata inteira, que eu fico aqui sentadinho ao seu lado, fumando charutos e ganhando a vida assim. Como é que você descobriu? E se me permite, Obrigado, se me permitem, eu te dar a mão e te agradecer se a me ti. permite, Eu que agradeço sempre. eu concluo toda a emoção do vosso discurso dizendo que, depois de tudo que eu ouvi, eu fiquei com a sensação plena e certa de que um charuto também harmoniza, nem que seja só com uma boa conversa. Perfeito. Exatamente. Se não tiver mais nada, só a reunião de amigos e uma boa conversa também já é um pretexto para fumar um bom charuto. E completo, queria terminar a conversa de todo mundo com aquilo que me pareceu que é o nome deste programa. Abraço. Que foi você que realmente Definiu numa palavra. Definiu numa palavra só. Acho que se nós pudéssemos dizer para o nosso diretor como é que se chama este programa chama-se Abraço. Abraço de chocolate, de vinhos, de amigos, de charutos, de água, o que você quiser. Tudo de bom. Abraço, Tudo de bom. Sensacional. Muito obrigado a todos. Galerinha, nós vamos ficando por aqui depois de todo esse bate-papo. Com certeza aí agregou alguma coisa para vocês que têm essas dúvidas. E foi um bate-papo maravilhoso, momento super especial aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado e em breve voltaremos com mais vídeos dessas séries direto aqui da Casa do Chefe. Então se inscreve aí e acompanhe com a gente, certo? Vamos ficando por aqui. Um beijo deste gordo que vos fala. Até a próxima. Tchau.